Então, no final de 1546, os índios caetés, incentivados, instigados pelos franceses, com o apoio dos traficantes de pau-brasil, portugueses e também franceses, e ainda com uma pequena parcela dos índios tabajara insatisfeitos, se uniram todos e fizeram um ataque a Igaraçu. Então, Igaraçu vai ficar sitiada. E também, quase simultaneamente, vão fazer a mesma coisa à vila de Olinda. Olinda ainda, rigorosamente falando, não é uma vila, é um povoado que vai se tornar vila pouco tempo depois, 1547. Mas Olinda e Igaraçu estão sitiadas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de continuar, se inscreva no meu canal do Telegram, se inscreva aqui no canal do YouTube, porque você já sabe, segundo essa plataforma, vídeos com imagens de igrejas são restritos e proibidos para menores de 18 anos. Então, se você quiser ter acesso a vídeos perigosos como esse, não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube e no canal do Telegram, caso seja necessário mantermos um contato mais direto. Bem, Igaraçu e Olinda, então, estavam sitiadas. Final de 1546. Esse sítio vai durar bastante tempo, mais ou menos uns 2 anos, pelo menos. Com intensidades diferentes, né? O que eu vou narrar para vocês hoje aconteceu ali por volta do fim de 1546 e início de 1547. O que aconteceu? Nós sabemos que o imediato do Duarte Coelho, que está à frente da vila de Igaraçu, do povoado de Igaraçu, se chama Afonso Gonçalves. E o próprio Duarte Coelho lidera o povoado de Olinda. O cerco dos caetés e franceses é intenso e o interesse deles é simples: atacá-los dia após dia até vencê-los pela exaustão, ou, se não conseguirem vencê-los assim, fazer com que eles fiquem desarmados, né, sem munição, ou morram de fome e de sede. Um cerco tem basicamente sempre esse objetivo. Como eles, os franceses e os caetés, estavam em número ilimitadamente maior e tinham acesso a tudo que era necessário, já que eles estavam fora do cerco, fazendo o cerco, era muito provável que desse certo o plano deles. Porém, o Duarte Coelho contava com possíveis apoios que pudessem chegar pelo mar e contava também com sua capacidade de resistência de, digamos assim, surpreender os sitiantes. Muito bem. Em Igaraçu aconteceu uma coisa muito interessante. Eu já até... não sei se eu já mencionei isso aqui, mas vou mencionar agora. O que aconteceu foi o seguinte: os homens, exaustos depois de um dia de resistência, repelindo os ataques dos índios e dos franceses, chegava à noite, eles estavam acabados. E como os inimigos tinham exército muito superior, eles podiam continuar atacando durante a noite. Então, em Igaraçu, o que acontece é o seguinte: as mulheres de Igaraçu vão ter um papel muito importante. Em vez de eu contar isso, deixa eu ler aqui para vocês. Escutem o que diz o Mário 7. Os gentios, os indígenas, porém, que de começo se haviam mostrado cordatos, auxiliadores, deram em se insurgir contra os portugueses, declarando guerra aos brancos. Vários combates travaram-se, sangrentos e porfiados, e os selvagens, em maioria, conseguiram cercar a vila. Estão falando do cerco de Igaraçu. Numa dessas lutas, Afonso Gonçalves perecera ferido por uma flechada, mas os colonizadores ocultaram dos índios essa dolorosa perda, persistindo todos em resistir ao cerco. Então, durante esse cerco e durante um dos ataques dos índios, o Afonso Gonçalves levou uma flechada no olho e morreu. E os portugueses trataram de enterrá-lo silenciosamente, em segredo, para que os inimigos não soubessem que o líder tinha sido morto. Durava já 2 anos o assédio
e por isso andavam os homens fatigados das vigílias, sempre receosos de um ataque súbito dos indígenas. Não levem muito em consideração essa questão dos 2 anos, tá? Esse livro aqui, depois eu vou falar sobre ele, vocês vão ver por quê. As mulheres, então, já durava bastante tempo o ataque, e os portugueses, sempre temendo um ataque súbito dos indígenas, não podiam abrir mão de uma proteção constante, uma vigilância constante, permanente. As mulheres, então, ofereceram-se para substituí-los nas sentinelas durante as longas noites e foram aceitas nesse arriscado mistério, sem que dessa medida o inimigo viesse a ter a mínima ciência. E afinal, uma vez, quase pela madrugada, sorrateiramente os índios ensaiaram tomar a vila de assalto, atacando o forte que a defendia do lado do rio. As mulheres, avistando aqueles vultos que escalavam as muralhas, rojaram-se sobre eles de espadas em punho, acutilando, ferindo, matando com todo o ânimo. Todavia, mais fracas e em menor número iam sendo subjugadas. E foi quando uma delas, por dar aviso aos homens que dormiam, teve uma fuzilante ideia. Apoderou-se de um tição, chegou ao ouvido de uma peça e disparou-a. O tiro reboou no silêncio da noite. Os soldados despertaram, correram aos seus postos, salvando a vila de uma capitulação. Então, as mulheres vigiavam durante a noite, sem os índios saberem que os homens estavam dormindo, e numa determinada madrugada, os índios resolveram atacar, tentar tomar de assalto a vila, e as mulheres começaram a resistir bravamente com as espadas na mão. E tinha uma mulher especificamente que era responsável por acordar os homens. E ela teve a ideia de pegar um tição, uma tocha, e acender um canhão para que ele disparasse. E aí, quando ele disparou, todos os homens acordaram, assumiram seus postos e foi possível resistir. Esse livrinho, acho que eu já mostrei ele aqui alguma vez, Terra Pernambucana, do Mário Sete. É um livreto maravilhoso. Ele conta a história de Pernambuco quase toda, e com histórias desse tipo. Então, aquela história que eu coloquei aqui, um episódio, um belo episódio, eu acho, que na verdade o título do livro, do capítulo é O Risco Salvador, eu tirei daqui. Tem um outro vídeo aqui que eu gravei também já faz algum tempo, que se chama A Primeira Gaivota, e eu tirei daqui. Então, com crônicas pequenas e belas, assim, envolvendo um pouco de história, com acontecimentos dos quais acontecimentos que não podem ser provados historicamente, mas que caíram, digamos assim, na boca do povo, né? Relatos orais, muito, muito bonitos, muito interessantes. Ele constrói toda a história de Pernambuco com base através desses pequenos relatos. Deixa eu ver se eu acho o índice aqui, para falar para vocês mais alguns nomes das histórias. Aqui, são muitas, só para vocês terem uma ideia. Esse é o índice. Muitas histórias, tá? Então aqui, toda a história de Pernambuco está relatada, invasão dos holandeses, enfim. Tem muita coisa interessante, aos poucos eu vou narrando para vocês. Eu queria até pedir um favor a você que está assistindo esse vídeo. Se você é de outro estado e conhece algum livro desse tipo, crônicas históricas, né, onde o autor vai contando a história do desenvolvimento da história do seu estado através dessas pequenas crônicas e histórias belas, me manda aqui, bota aqui nos comentários o nome, porque eu procuro esses livros, porque eu tenho alguns sobre Pernambuco, sobre o Brasil, mas sobre outros lugares do Brasil eu não tenho. Eu procuro e é complicado de encontrar. É o tipo de história que está abandonada praticamente. Tá? Muito bem. Simultaneamente, em Olinda acontecia o mesmo. E o cerco estava lá, e Duarte Coelho simplesmente não tinha condições de ir socorrer Igaraçu, porque ele tinha que socorrer a si mesmo em Olinda. Numa das batalhas, o próprio Duarte Coelho vai ser ferido numa perna, vai ficar manco para sempre, né? E até ele é conhecido por esse apelido, o Coxo. Muito parecido com a história do seu cunhado, Jerônimo de Albuquerque, que já falei aqui, que perdeu um olho numa batalha contra os índios e ficou conhecido como o Torto, porque tinha um olho deficiente. E em relação ao cerco de Olinda, o que aconteceu? Voltem e ouçam esse áudio do que eu gravei aqui, um belo episódio, que vocês vão ver a história do Risco Salvador, o Vasco Fernandes de Lucena,
durante o cerco a Olinda, num dia lá de desespero, em que eles achavam que não iriam poder mais resistir, saiu do cerco, saiu fora do cerco, ele falava muito bem a língua dos índios, traçou um risco no chão e disse aos índios que se algum deles atravessasse aquele risco, morreria. E de fato, conta-se que 2 deles, ou alguns deles, atravessaram o risco e foram fuzilados na hora, morreram assim, misteriosamente. A resistência das mulheres de Igaraçu e esse risco salvador traçado no chão por Vasco Fernandes de Lucena, ou seja, a resistência das mulheres e a providência divina, no caso de Olinda, são 2 fatos desses que a gente não pode comprovar, mas que tornam a nossa história mais bela, mais atraente. E eu não estou dizendo que são fatos inventados e mentirosos, não, tá? No mínimo, a gente pode ter certeza que esses fatos têm alguma inspiração na realidade. Agora, a gente não pode afirmar com certeza que eles aconteceram. Mas também não vejo motivo nenhum para duvidar deles. Muito bem. Então, Olinda e Igaraçu resistiram ao momento mais difícil do ataque dos indígenas e conseguiram rechaçá-los, digamos assim. Mas, mesmo que o cerco tenha se afrouxado um pouco, essa situação dura bastante tempo. Por isso que eu disse a vocês que quando diz aqui no livrinho do Mário Sete que o cerco, depois de 2 anos de cerco, aconteceu esse episódio das mulheres, a gente tem que tomar cuidado, a gente não sabe exatamente como se desenrolou, os acontecimentos se desenrolaram nesse período, mas a gente sabe que esse cerco, menos arrochado, durou bastante tempo. E a gente sabe disso porque em 1548 chega em Pernambuco um aventureiro, um marinheiro que vai ficar muito famoso na nossa história, que é o Hans Staden. E por conta dos relatos dele, ele vai ser preso pelos índios, enfim, o relato dele é muito interessante. Por conta do relato dele, a gente sabe que ainda em 1548, o cerco que havia sido começado no fim de 46 permanecia, só que de forma, como eu disse, menos intensa. O clima de luta permanece por muito tempo. E vai haver um novo cerco mais forte a Igaraçu, que vai ser narrado pelo Hans Staden. Então amanhã, provavelmente, eu falo alguma coisa para vocês sobre o Hans Staden. Eu ainda pretendo gravar um vídeo mais longo sobre o relato do Hans Staden, ele que veio ao Brasil 2 vezes, então amanhã vai ser apenas um aperitivo. E no futuro aí, se Deus quiser, eu consigo gravar algo mais substancial sobre ele, tá bom? É isso então, um abraço.